Você está se iludindo achando que só porque uma mulher conversa com você, tudo está seguro. A fase de Tolkien é como andar em um campo minado. Cada passo errado pode custar caro, e a maioria dos homens nem percebe os sinais mais óbvios. Ignorar o que ela fala, subestimar o que ela sente e achar que charme resolve tudo é mais perigoso do que qualquer rejeição. Algumas atitudes suas já mostram quem você realmente é, e se você não abrir os olhos, vai perder chances de conexões reais. Ou pior, vai acabar se tornando um exemplo clássico de homem que perde sem nem perceber. Este vídeo vai expor exatamente o que a maioria dos homens ignora, o que passa despercebido e o que, se você não mudar agora, vai te custar relacionamentos, respeito e até a sua própria dignidade. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é conversa fiada, é sobre sobrevivência emocional. Ignorar sinais de interesse genuíno. Muitos homens estão tão preocupados em impressionar que deixam passar os sinais mais claros de que uma mulher realmente gosta de você. Ela responde rápido, se envolve nas conversas, pergunta sobre sua vida e compartilha detalhes que normalmente não contaria para qualquer pessoa. Ignorar isso é um erro fatal. Não se trata apenas de notar que ela gosta de você. É sobre reconhecer o valor que ela está oferecendo e agir de forma consciente. Um exemplo é quando uma mulher te manda mensagens que mostram curiosidade real, não apenas perguntas automáticas. Se você responde de qualquer jeito, sem atenção, ou demora dias para reagir, está dizendo sem palavras que ela não importa. Isso mina a conexão e cria frustração. Alguns homens acham que mulheres gostam de jogos e que ignorar mensagens é sinal de poder. Na realidade, é sinal de despreparo emocional e falta de maturidade. Outro ponto é que ignorar interesse genuíno te deixa vulnerável a perder para homens que sabem reconhecer valor. Enquanto você finge desinteresse, alguém mais atento percebe e age. A fase de Tolkien não é apenas sobre flerte leve, é o momento de construir terreno emocional seguro. Reconhecer sinais não significa se entregar ou perder poder, significa valorizar quem se importa, filtrar o que não agrega e evitar que oportunidades desapareçam por descuido. Não perceber inconsistências nas palavras e ações. Homens geralmente são rápidos em romantizar qualquer conversa e ignoram sinais óbvios de incoerência entre o que uma mulher diz e o que ela faz. A fase de Tolkien não é só sobre sentir química, é também sobre observar padrões. Quando você finge que não percebe ou minimiza pequenas contradições, está abrindo espaço para frustrações futuras. Por exemplo, se ela diz que está interessada em algo sério, mas constantemente some sem explicação ou se mostra fria em momentos cruciais, isso não é um mistério feminino ou jogo natural. É um sinal claro de que algo não bate. Muitos homens respondem com excitação, achando que isso cria desafio ou aumenta o valor dela. Na verdade, só estão aceitando confusão emocional como norma e perdendo o controle da própria percepção. O problema é que inconsistências podem ser sutis. Mudança de tom, demora em responder mensagens importantes, desculpas que não fazem sentido. Ignorar esses sinais te coloca em posição de desvantagem. Você pode achar que está sendo paciente ou compreensivo, mas a realidade é que está deixando que sua mente seja manipulada, mesmo que inconscientemente. Outra armadilha é criar expectativas irreais com base em palavras, sem observar atitudes. Homens gostam de se apegar ao que querem ouvir e esquecem de olhar para o que realmente recebem. A fase de Tolkien é justamente o momento de alinhar expectativa e realidade. Quando as palavras não correspondem às ações, não é hora de ignorar. É hora de questionar, refletir e decidir se vale a pena continuar investindo tempo e energia. O grande erro
é achar que inconsistências são um teste de paciência ou algo que se resolve com charme e atenção. A mulher que demonstra incoerência constante pode não estar pronta ou não ter interesse real. E isso não muda porque você é educado, divertido ou persistente. Reconhecer essas falhas cedo economiza dor, frustração e tempo perdido. Subestimar sinais de desinteresse disfarçado. Muitos homens pensam que, enquanto uma mulher ainda conversa com eles, tudo está bem. Essa é uma armadilha clássica. Mulheres podem continuar interagindo por educação, curiosidade ou até estratégia, mas isso não significa que estão realmente interessadas. Subestimar esses sinais é perigoso, porque você pode investir tempo, energia e emoções em alguém que não tem intenção real de se envolver. Por exemplo, uma mulher que responde mensagens apenas com frases curtas, não faz perguntas sobre sua vida ou evita marcar encontros está enviando sinais claros de desinteresse. Muitos homens ignoram isso, tentando interpretar cada gesto frio como desafio ou teste de paciência. Resultado? Eles criam uma expectativa que não existe e se frustram quando percebem que todo o esforço não leva a nada. Outro ponto é que sinais sutis de desinteresse podem se mascarar como flertes leves. Ela ri das suas piadas, comenta algo de vez em quando, mas não se envolve de verdade. Homens que não percebem essa diferença confundem atenção superficial com interesse real. A fase de Tolkien não é sobre tolerar comportamento frio por curiosidade. É sobre identificar quem realmente está disposto a investir tempo e sentimentos. Ignorar essas atitudes é abrir espaço para desgaste emocional. Você acaba criando uma dependência psicológica, onde espera sinais de afeto que nunca vão se consolidar. Enquanto isso, outras oportunidades de conexões reais passam despercebidas, porque você está preso a alguém que não tem intenção verdadeira. Reconhecer desinteresse disfarçado exige honestidade consigo mesmo. É necessário olhar para os fatos e não apenas para o que você quer ouvir. Homens que conseguem perceber quando uma mulher está apenas mantendo contato evitam frustração e mantêm sua autoestima intacta. Além disso, esse tipo de percepção permite agir com estratégia. Você decide se investe tempo ou corta o ciclo antes que fique emocionalmente preso. Aceitar desculpas constantes, sem questionar homens, tem uma tendência irritante de aceitar qualquer desculpa que uma mulher dê na fase de Tolkien, como se isso fosse normal ou sinal de que ela ainda está interessada. A realidade é que desculpas frequentes quase sempre escondem desinteresse, falta de prioridade ou simplesmente desorganização emocional. Ignorar isso e continuar investindo é colocar-se em uma posição vulnerável. Por exemplo, se ela diz constantemente que está muito ocupada para marcar encontros, responder suas mensagens ou manter conversas significativas, isso não é algo para ser ignorado. Muitos homens acreditam que paciência e persistência vão recompensá-los, mas a verdade é que você só está alimentando um ciclo de desrespeito velado. Aceitar desculpas sem questionar demonstra que você não tem limites claros, e mulheres que realmente querem investir em você percebem isso imediatamente. Outro ponto é que desculpas frequentes podem criar um padrão de inconsistência emocional. Um dia ela está animada, no outro desaparece sem explicação. Homens que não percebem isso confundem comportamento errático com personalidade interessante ou complexidade feminina, quando na verdade é apenas sinal de descompromisso. A fase de Tolkien exige clareza. Se você valoriza seu tempo e sua energia, precisa reconhecer quando uma pessoa não está disposta a corresponder. Questionar desculpas não significa ser rude ou controlador. Significa estabelecer limites e exigir coerência.
Homens que não fazem isso estão basicamente abrindo mão de sua própria autoridade emocional e deixando que a mulher dite o ritmo do relacionamento, mesmo antes de ele começar, de fato. Ignorar padrões de desculpas constantes não só prejudica sua autoestima, como também faz você parecer fraco e desesperado. Mulheres percebem essa vulnerabilidade inconsciente e, na maioria dos casos, perdem o interesse se não houver reciprocidade genuína. Por outro lado, reconhecer esses sinais, questionar de forma inteligente e agir com firmeza transforma você em alguém que impõe respeito, mesmo na fase de talking. Ignorar linguagem corporal e sinais não verbais. A maioria dos homens foca apenas no que a mulher fala e ignora completamente como ela age. A fase de talking não é só sobre palavras, é sobre comportamento, gestos e pequenas atitudes que dizem muito mais do que mensagens ou conversas superficiais. Ignorar esses sinais é uma das maneiras mais rápidas de perder oportunidades e criar frustrações desnecessárias. Por exemplo, se uma mulher evita contato visual, cruza os braços constantemente ou se afasta quando você tenta se aproximar, isso não é um detalhe insignificante. Muitos homens fingem que não percebem, achando que podem contornar a situação com charme ou humor. Mas linguagem corporal não mente. Enquanto você foca no que ela diz, ela já mostrou, sem palavras, que talvez não esteja realmente interessada. Outro sinal é a forma como ela reage quando você propõe encontros ou momentos mais pessoais. Sorrisos forçados, respostas monossilábicas ou risadas sem entusiasmo não são sinais de jogo ou teste de paciência. São alertas claros de desinteresse ou desconforto. Ignorar essas pistas não só demonstra distração emocional, como também coloca você em uma posição de vulnerabilidade. Homens que conseguem perceber a comunicação não verbal têm uma vantagem enorme. Eles sabem diferenciar flerte genuíno de atenção superficial, interesse verdadeiro de curiosidade passageira. Reconhecer gestos, expressões e postura ajuda a evitar mal-entendidos e desperdício de energia emocional. O erro mais comum é achar que palavras são mais importantes que atitudes. A fase de talking é justamente sobre observar padrões, alinhar expectativas e identificar sinais de reciprocidade real. Mulheres que estão interessadas vão demonstrar isso de forma consistente, tanto verbal quanto não verbalmente. Ignorar sinais não verbais é fechar os olhos para a verdade e continuar investindo em algo que não vai evoluir. Não valorizar a própria autoestima durante a fase de talking. Um erro gigantesco que muitos homens cometem é deixar a própria autoestima de lado enquanto estão na fase de talking. Eles se preocupam tanto em agradar, impressionar ou corresponder a expectativas que esquecem de observar seu próprio valor. Isso é um convite ao desgaste emocional e à decepção. Você já se pegou aceitando qualquer comportamento da mulher só para manter a conversa ou evitar conflito? Isso é sinal de que está priorizando o ego dela em detrimento do seu. Quando você permite que a outra pessoa dite o ritmo, a intensidade e até o humor da interação, está se colocando em segundo plano. Homens que não reconhecem isso acabam se tornando emocionalmente dependentes antes mesmo de qualquer relacionamento começar. Outro ponto é que muitos homens interpretam sinais de atenção como validação pessoal e se prendem a eles, mesmo que a mulher esteja apenas entretida ou curiosa. Isso cria uma falsa sensação de progresso e gera ansiedade desnecessária. A fase de talking deveria ser sobre explorar conexão, mas muitos transformam em teste constante de ego. Além disso, aceitar tudo passivamente, se sentir inseguro ou ceder a qualquer pedido da mulher por medo de perdê-la demonstra falta de limites. Não há nada mais atraente para uma mulher do que um homem que sabe o que quer, valoriza seu tempo e não se deixa levar por cada gesto ou mensagem. Homens precisam perceber que a fase de talking
é tanto sobre quem você é, quanto sobre quem ela é. Valorizar sua própria opinião, seus limites e sua energia emocional é essencial. Isso não significa ser arrogante ou insensível, mas sim estratégico e consciente. Ignorar a própria autoestima cria um ciclo de frustração. Você se desgasta tentando agradar alguém que ainda não demonstrou real interesse, enquanto oportunidades mais alinhadas passam despercebidas. Homens que mantêm firme sua autoestima se tornam imediatamente mais atraentes, porque transmitem confiança, clareza e independência emocional. Ignorar consistência emocional. Uma das coisas mais perigosas que homens fazem na fase de talking é não perceber a importância da consistência emocional. Muitos acham que altos e baixos constantes são normais ou até charmosos, quando na realidade isso é um sinal de alerta. Mulheres podem demonstrar interesse em um momento e se afastar no outro. E se você não percebe esse padrão, está se expondo a frustrações desnecessárias. Você já ficou animado com mensagens ou interações positivas, apenas para se sentir ignorado ou deixado de lado pouco depois? Isso não é acaso. Isso mostra que a pessoa não está alinhada com você, e insistir sem perceber isso só aumenta a confusão emocional. Muitos homens acreditam que demonstrar paciência ou insistir pode corrigir comportamento instável, mas é justamente o oposto. Quanto mais você ignora a inconsistência, mais ela se consolida. Além disso, homens muitas vezes interpretam reações exageradas ou mudanças de humor repentinas como algo pessoal, sem perceber que esses sinais podem indicar desinteresse ou falta de compromisso. A fase de talking deveria ser sobre construir um terreno emocional seguro, mas quando você aceita extremos emocionais sem questionar, está sabotando a própria clareza. Outra armadilha é a esperança ilusória. Você se apega a momentos positivos, ignora os negativos e cria uma narrativa de que tudo vai melhorar. A realidade é que consistência emocional é a base de qualquer conexão real. Ignorá-la é desperdiçar tempo e energia. Perceber padrões de consistência não é sobre exigir perfeição, mas sobre identificar sinais de reciprocidade real. Homens que mantêm atenção ao comportamento emocional da mulher conseguem diferenciar interesse genuíno de distração passageira. Isso evita que se apeguem a alguém que não está alinhado emocionalmente. A fase de talking não é só um jogo de palavras, é uma avaliação silenciosa de alinhamento, respeito e maturidade emocional. Quando você ignora a consistência, está basicamente se cegando para a realidade. Homens que aprendem a perceber padrões emocionais têm vantagem. Evitam desgastes, constroem conexões mais sólidas e mantêm autoestima intacta. No fim, quem não percebe consistência emocional está destinado a experiências frustrantes. Homens que se atentam a isso se posicionam de forma estratégica, reconhecem valor real e evitam ilusões que a fase de talking pode trazer. É uma questão de atenção, percepção e inteligência emocional. Não perceber quando ela testa limites. Um erro que muitos homens cometem na fase de talking é não perceber quando a mulher está testando limites. Alguns acham que isso é brincadeira ou desafio divertido, mas a verdade é que testes são formas sutis de medir sua confiança, maturidade e posicionamento emocional. Ignorar esses sinais significa se colocar em situação de vulnerabilidade e deixar que a outra pessoa defina regras não ditas. Você já percebeu que pequenas provocações ou comentários inesperados podem gerar insegurança? Isso não é acidente. Muitas mulheres testam de forma leve para avaliar se você mantém postura, reage com clareza e estabelece limites. Homens que se deixam levar, respondem de forma exagerada ou tentam agradar, estão demonstrando fragilidade emocional sem nem perceber. Além disso, testes sutis servem para ver como você lida com frustração, expectativa e pressão emocional.
Ignorar essas situações significa que você não está realmente atento ao jogo que está acontecendo. Homens que não percebem isso podem acabar cedendo em excesso, aceitando comportamentos que não deveriam ou interpretando tudo de maneira errada. Outro ponto é que não reconhecer testes de limites faz você parecer previsível e fácil de manipular. Mulheres percebem rapidamente quando um homem não tem postura firme e passam a testar cada vez mais. A fase de talking deveria ser usada para estabelecer equilíbrio emocional e mostrar clareza, mas a maioria dos homens continua jogando no escuro, esperando que tudo se resolva sozinho. Prestar atenção a essas situações é essencial. Testes não significam falta de interesse, mas sim avaliação de consistência, maturidade e segurança. Quem consegue perceber sinais, manter equilíbrio e responder de forma adequada demonstra inteligência emocional e valor próprio. Ignorar essas sutilezas pode gerar frustração, desgaste e até fazer você perder uma oportunidade real sem nem perceber. Homens que entendem o que está acontecendo têm vantagem estratégica. Conseguem se posicionar, filtrar distrações e avançar para conexões mais genuínas. A fase de talking não é só sobre química ou mensagens divertidas. É sobre percepção, postura e consciência emocional. Quem não consegue enxergar testes de limites está fadado a repetir erros, enquanto quem percebe e age com clareza se destaca e evita frustração desnecessária. A diferença está em atenção, inteligência emocional e capacidade de manter sua própria autoridade no início de qualquer relacionamento. Não assumir responsabilidade pela própria percepção. É impressionante como muitos homens se colocam na posição de vítimas na fase de talking. Eles reclamam de desinteresse, desaparecimento ou inconsistência feminina, mas não assumem responsabilidade pela própria percepção e comportamento. A realidade é que você precisa acordar. A maneira como você age, interpreta sinais e estabelece limites determina se vai avançar ou ser deixado de lado. Muitos homens não conseguem enxergar sinais óbvios de desinteresse ou incoerência e depois culpam a mulher por enviar sinais confusos. Isso é infantilidade emocional. Ninguém vai interpretar suas expectativas não expressas. Se você não observa, reage e posiciona, está perdendo o controle da situação. A fase de talking exige clareza, não desculpas. Outro erro é achar que charme ou persistência resolve tudo. A mulher percebe rapidamente quem está desperdiçando energia emocional, quem não tem postura e quem se deixa manipular pelos próprios sentimentos. Ignorar isso é se condenar a perder oportunidades enquanto homens conscientes se destacam. Homens precisam acordar para o fato de que responsabilidade emocional é atraente. Demonstrar maturidade, perceber padrões de comportamento, respeitar sinais e estabelecer limites mostra que você entende valor, reciprocidade e inteligência emocional. Continuar negligenciando isso é se colocar em situação de frustração constante. Além disso, muitos homens confundem ser legal com dar espaço demais para desrespeito ou desinteresse. Ser legal é diferente de ser passivo. Se você não reage a atitudes que indicam descompromisso ou incoerência, está deixando que a mulher dite o ritmo e que você perca a autoridade emocional antes mesmo de qualquer relacionamento se consolidar. É hora de acordar. A fase de talking não é um playground de ilusões ou testes intermináveis. É uma avaliação silenciosa de maturidade, clareza e valor próprio. Homens que percebem sinais, agem com postura e estabelecem limites ganham vantagem imediata. Homens que continuam cegos para a realidade se frustram, perdem tempo e energia e se tornam exemplos clássicos de quem não entende nada sobre relacionamentos. Assumir responsabilidade pela própria percepção não é arrogância, é inteligência emocional. É compreender que quem não observa
não questiona e não age estrategicamente está fadado a perder, independentemente do interesse da mulher. Acordar é urgente, porque enquanto você se perde em desculpas ou interpretações erradas, outros homens estão avançando com clareza, postura e resultados reais. Não agir com clareza sobre suas intenções. Outro erro gravíssimo que homens cometem na fase de talking é não serem claros sobre suas intenções. Muitos acham que a mulher vai adivinhar se querem algo sério, casual ou apenas uma conexão leve. Essa postura não só cria confusão, como transmite insegurança e falta de maturidade. Mulheres percebem rapidamente quando um homem não tem clareza, e isso diminui automaticamente o valor dele aos olhos delas. Você já ficou esperando que sinais fossem correspondidos sem definir exatamente o que quer? Isso é perigoso. Homens que não comunicam intenções acabam criando expectativas irreais, gerando frustração própria e da outra pessoa. Mulheres inteligentes conseguem detectar essa falta de posicionamento e, na maioria das vezes, se afastam ou deixam o homem tentando adivinhar o que acontece. Outro problema é achar que ambiguidade é estratégia. Muitos homens acreditam que ser misterioso ou vago aumenta a atração. A verdade é que, na fase de talking, ambiguidade é sinônimo de despreparo. Ela demonstra que você não sabe o que quer e que não tem confiança para se posicionar. Isso é fatal quando se busca construir qualquer conexão de valor. Agir com clareza não significa eliminar mistério ou charme. Significa estabelecer limites, dizer o que espera e, principalmente, observar se a outra pessoa está alinhada. Homens que dominam isso evitam desperdício de tempo e emoções. Reconhecer e comunicar intenções é uma forma de mostrar inteligência emocional, confiança e maturidade. E mulheres valorizam isso acima de qualquer flerte superficial. Ignorar essa responsabilidade leva a ciclos de desentendimento, expectativa frustrada e, muitas vezes, desaparecimento silencioso de quem parecia interessada. A fase de talking não é sobre adivinhações, é sobre avaliação mútua. Você mostra quem é, o que quer e observa se a outra pessoa corresponde de forma consistente. A grande diferença entre homens que avançam e homens que fracassam nessa fase está na clareza. Homens que não definem suas intenções estão deixando que tudo se desenrole ao acaso, abrindo espaço para decepções e desgaste emocional. Homens que comunicam, observam padrões e agem de acordo com sinais reais, mantêm controle, autoestima intacta e aumentam drasticamente suas chances de construir algo verdadeiro. A fase de talking não perdoa desatenção, insegurança ou falta de posicionamento. Se você não age com clareza, está, na prática, sabotando suas próprias chances de conquistar alguém que realmente se conecta com você. No fim, a verdade é dura. A maioria dos homens se perde na fase de talking porque ignora sinais óbvios, não estabelece limites e não age com clareza. Vocês acham que charme, paciência ou insistência resolvem, mas a realidade é que a mulher percebe tudo e o tempo perdido nunca volta. Quem não se posiciona, não observa padrões e não assume responsabilidade pela própria percepção está fadado a ser deixado de lado, repetindo os mesmos erros infinitamente. A fase de talking não é um jogo. É um teste silencioso de maturidade emocional. E aqui está a polêmica. Se você não aprende a perceber sinais, valorizar sua própria autoestima e agir com clareza agora, vai continuar sendo o homem que pensa que sabe tudo, enquanto outros avançam com inteligência emocional e resultados reais. Quero ouvir suas experiências. Comente nos comentários o que você já passou na fase de talking. Vou ler tudo e responder pessoalmente. E mais importante, curta, compartilhe e, principalmente, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que vai mudar sua percepção sobre relacionamentos. Este não é apenas mais um vídeo.
É um manual para homens que querem parar de perder tempo e começar a conquistar de verdade.